Tentar ver se a gente consegue fazer o versículo 2, um versículo também desafiador, com muitos pontos, né, para a gente conversar. Esse capítulo é o capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. É uma parábola que tem muitos símbolos, né? Ela é extremamente rica em simbologia, né? Então, a primeira coisa, realmente, a gente semana passada a gente conversou um pouco sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Conseguimos ali estabelecer uma diferenciação e realmente existe uma diferenciação entre reino dos céus e o reino de Deus. Compartilhei com vocês, inclusive, né, no grupo, no nosso grupo de WhatsApp. Ali ainda já tinha algumas. Eu já comecei a falar um pouco sobre o versículo um, né? O versículo um que nós vimos há 15 dias atrás, né? Trata o seguinte: pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor da casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E a gente falou um pouco sobre isso, sobre o senhor da casa, sobre o assalariar, e falamos um pouco sobre a sua vinha. Tem alguns comentários, né? A gente colocou um ponto interessante ao raiar do dia, né? Deus, ele criou ontem, criou hoje, criará amanhã. A criação é eterna, né? Então, esse ao raiar do dia é ao raiar da eternidade. É muito bonita essa ideia, né? Ao raiar do dia, assalariar, quer dizer, sempre colocando, né, esse trabalho, né, e assalariando, né, ou seja, enviando para a vinha os trabalhadores, nós, os trabalhadores, os braços e as mãos de Deus a operarem na sua obra. E a gente falou um pouco sobre tudo isso, né, há 15 dias atrás, e hoje a gente vai dar continuidade. A gente vai falar um pouco sobre o versículo 2, que é um versículo também um pouco desafiador, né? Porque ele diz o seguinte: depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. É um versículo que parece simples, né? Mas não é tão simples, né? Porque ele vai falar sobre trabalho. E a ideia aqui é estudar um pouco que trabalho é esse? Que trabalho nós vamos realizar na vinha? Como se caracteriza esse trabalho? Obviamente, antes de a gente chegar nesse ponto, né? Porque ajustou-se, não. Existe um ajustamento de valores, 1 denário. A gente vai também tentar entender o que significa esse denário, que na tradução, né, o denário é uma moeda romana que indicava um dia, né, um dia de salário. A gente até comentou um pouco sobre isso há 15 dias atrás, né? E enviou-os para a sua vinha. A gente comentou também há 15 dias atrás que esse processo de enviar para a vinha, ele corresponde integralmente à pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. É uma imposição, ou seja, por que é uma imposição? A gente até conversou há 15 dias atrás, né? É uma imposição porque é um determinismo divino que nós somos criados para sermos espíritos puros e felizes. Porém, nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos concede a maneira como nós vamos nos tornar espíritos puros e felizes, a maneira e o tempo. Por isso, Jesus foi muito criterioso. Há 15 dias atrás também comentei sobre isso, quando ele disse a cada um segundo suas obras. Feita essa primeira introdução, só para que a gente pudesse pelo menos se situar onde nós estamos, né? O que é que nós estamos estudando, o que nós já tivemos ali um certo contato. Essa introdução de 5 minutos normalmente é bom para isso. A gente pelo menos se situar onde é que nós estamos, para que agora a gente possa começar a caminhar e, com isso, entender um pouco melhor o que Jesus apresenta nessa parábola.
Gente, a ideia hoje é realmente pegar um critério, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Essa é a ideia principal. Não se tem como esgotar uma parábola. Obviamente, a gente tem aí muitas outras possibilidades de estudo, temos muitas outras vertentes que podem ser analisadas dentro dessa parábola. Ela não é uma parábola fácil. Se vocês forem olhar o capítulo que trata dela, que é o 19 no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora, onde essa parábola abre o estudo, Kardec não fala absolutamente nada, só a instrução dos espíritos. Realmente, ela é uma parábola que tem um certo desafio e tem uma quantidade muito, como eu disse, muito grande de figuras de linguagem, muitas figuras de linguagem. Então, não é uma parábola simples. Eu vou procurar apresentar aquilo que eu consegui identificar e eu reconheço aqui perante a todos vocês que certamente tem mais coisas, muito mais coisas. E eu não consegui ir além do que eu vou apresentar para vocês. E eu gostaria de contar com a ajuda de vocês também, porque eu estou colocando aqui de maneira muito clara que eu fiz uma análise de acordo com o que eu consegui ver, mas eu tenho certeza absoluta que a gente pode e vai conseguir extrair muito mais coisa numa parábola como essa. Obviamente, a gente está iniciando o versículo 2, então a gente ainda está muito no comecinho. Eu não tenho ainda a intenção hoje de trazer nenhum comentário de Emmanuel, e há muitos comentários de Emmanuel para essa parábola. Que bom, né? Ele nos ajuda. Mas esses comentários eles vão estar mais ligados ao término da parábola, às consequências da parábola. Então, eu acho importante primeiro a gente estabelecer uma ordem de grandeza, uma ordem de valores, entender um pouco mais o que é esse trabalho na vinha, como funciona esse trabalho na vinha, porque esse trabalho na vinha ele tem dois aspectos. E hoje nós vamos ver esses aspectos. E esses aspectos são fundamentais, porque esse trabalho na vinha, quando ele não feito da maneira certa, ele pode levar à conclusão de um livro muito conhecido de nós, né, que é o livro Voltei, do nosso irmão Frederico Figner. E esse irmão, ele trabalhou muito, mas ele não tinha luz. Quando ele chega no mundo espiritual, ele não tinha luz. E para quem lê o livro, consegue entender precisamente do que é que eu estou falando. Por isso a ideia hoje de falar sobre o trabalho na vinha. Porém, antes da gente começar os nossos estudos, vamos agradecer a espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, aos nossos irmãos que acompanham aqui online conosco, aqueles que mais adiante vão estar junto conosco assistindo a gravação, que todos nós possamos nos ligar ao nosso Pai, Deus, através dessa prece, que possamos estabelecer uma corrente de sintonia com todos os nossos irmãos que nos acompanham, nosso anjo guardião, nossos mentores e guias que sempre estão ao nosso lado, a todos os nossos irmãos que aqui, como já citados online, estabelecem essa corrente de amor e de boas vibrações, uma corrente de ensino, uma corrente de desenvolvimento do Evangelho no coração de cada um de nós, a edificação do reino de Deus dentro do coração de cada um de nós. E assim, gratos, agradecidos, louvamos a Deus e agradecemos a Jesus através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduza na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos, Francisco, meu amigo Robredo, Guilherme, que está sempre com a gente aqui. Obrigado, Guilherme. Márcia,
A Márcia anda bastante ocupada, ela está correndo atrás. Daqui uns dias vai ter o. Gente, não vamos esquecer, né? 13 e 14. Não é nesse final de semana, no próximo. A gente tem o NEP Sul-Sudeste. Quem puder e tiver, né, condições de ir, há ingressos ainda, é só entrar no site e fazer a compra do ingresso. E tá com a gente lá, dar um abraço, a gente poder se ver. Vai ser muito, muito bom a gente poder estar presente e se ver. O objetivo de fazer um encontro desse é, obviamente, estar ali juntos, poder juntos estabelecer uma corrente de sintonia mais próxima, porque a gente vai estar próximos, vamos poder se cumprimentar, vamos poder se abraçar, vamos poder se conhecer melhor. Isso é muito importante, isso é algo impagável, né? Muito bom. E agradeço muito a Márcia, né, pelo esforço, é um esforço muito grande. Gente, vocês não têm ideia o esforço que é você desenvolver um encontro desse tipo. Local, pessoal, estrutura, logística, todo tipo de logística é algo surreal. Realmente, parabéns, parabéns à Márcia e ao grupo que está desenvolvendo esse nosso encontro. A Sati, a Juliana, que está sempre com a gente, e a Helena. Bom, gente, como eu falei hoje, a gente vai falar um pouco sobre o capítulo é o mesmo, o 20, né? Os trabalhadores da última hora, e nós vamos falar um pouco sobre o versículo 2. E o versículo 2 diz o seguinte: depois de ajustar com os trabalhadores um denário por dia, os enviou para a sua vinha. Apenas para a gente recordar um pouco o que simbolizava a vinha. Pessoal, lembra o que que era a vinha? O que simbolizava a vinha? Alguém me ajuda? Márcia, o Bredo. Eu nem, A vinha nem Nosso representa a campo de terra, trabalho. é peguei a vida nada, nem material. pensei que eu ia conseguir entrar no estudo. A vinha é o nosso Vinha, campo de vamos recordar. trabalho, é o lugar onde nós devemos executar as nossas obras, né? O campo que nos foi dado para trabalhar, né? Fomos chamados para isso, né? Bom, a vinha representa a terra, a vida material. Um campo de trabalho. Lembremos essa palavra é muito importante. Trabalho. Que tipo de trabalho? A gente vai ver mais adiante. Quando temos a oportunidade de evoluir, é o palco de nossas existências, onde somos colocados para aprender e progredir. Já comentei a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, aí aqueles que depois quiserem podem rever. Inclusive, eu já comentei na introdução. Quem é o proprietário, né? O proprietário é Deus, né? Isso a gente não precisa nem parar para pensar, né? Isso é bate pronto, né? O proprietário, ou como colocado, né, ali na introdução, o senhor da casa, né? O senhor da casa é Deus. É o proprietário, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele é justo e provê a cada espírito as condições necessárias para o seu desenvolvimento. Por isso, ele é justo e bom. Os trabalhadores também, a gente não pode dizer que a gente não sabe quem é, né? Porque como o próprio Francesco já falou, quem são os trabalhadores? Somos nós, né? Os espíritos que encarnam na Terra. Cada um de nós trabalhador nessa vinha, com uma tarefa, um trabalho a cumprir. Lembrem essa palavra trabalho, né? Esse trabalho, ele é uma coisa um pouco mais ampla, a gente vai ver um pouco mais adiante. E essa tarefa, esse trabalho, ele pode ser de todas as formas, como descrito lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Pode ser uma prova, pode ser uma expiação, pode ser uma missão. Isso tudo caracteriza um trabalho, um desenvolvimento, algo a ser realizado. Eu acho que a palavra mais difícil aí é o denário. O denário é uma moeda romana que era utilizada aos tempos de Jesus e que era utilizada para pagar um dia de serviço. Se vocês olharem lá no NetSearch e pegarem lá no NetSearch, deixa eu ver se eu tenho aqui aberto, eu consigo até ler exatamente como isso foi descrito. Deixa eu ver se eu tenho aqui. NetSearch. Nota de rodapé da Bíblia do Haroldo Dutra Dias. Ele coloca ajustar. Ajustar é
estar em harmonia, estar em acordo, concordar com, fazer um acordo. E o denário, ele coloca lá, moeda de prata romana correspondente ao salário pago por um dia de trabalho no campo. Então, essas duas palavras, a gente já tem essa descrição dicionaresca, né, de dicionário. Mas o denário simboliza nessa parábola? O denário é a recompensa justa, é o símbolo, simboliza o quê? O progresso espiritual. Então, às vezes a gente vai ver um pouco mais adiante que aqueles que trabalharam mais, que chegaram no final, pediram algo mais, porque achavam que aqueles que trabalharam apenas uma hora iam receber o mesmo denário. O problema é que o denário aqui nessa parábola, diferente das parábolas que foram contadas antes da vinda de Jesus, existem parábolas que. Prometo para vocês que na semana que vem eu vou trazer essa mesma parábola contada lá no Velho Testamento. Existe essa parábola, ela está lá no Velho Testamento, ela está lá no Levítico. E que hoje realmente eu não pensava em falar sobre isso hoje, mas já que apareceu aqui a ideia, eu vou apenas dar uma pincelada sobre isso. Existe essa parábola contada lá no Levítico. E essa parábola lá no Levítico, ela trabalha com bens materiais. Vamos lembrar que, quando a gente fala de Velho Testamento, nós estamos falando de viver no mundo. Quando nós falamos de Novo Testamento ou Nova Aliança, lembre-se que a palavra testamento, ela só aparece no século IV. Então, vamos poder utilizar uma palavra que seja em coerência com a época. A primeira aliança que foi estabelecida ali com Abraão, ela nos fala sobre e colocada por Moisés, implementada por Moisés, essa primeira aliança, ela é trabalhar no mundo, é o trabalho no mundo, é o trabalho ação. Jesus, ele vem apresentar uma nova visão, uma visão espiritual, ele vem patentear aquilo que até aquele momento estava presente no Velho Testamento, mas não era algo muito claro, tanto que nós temos ali Nicodemos estabelecendo um diálogo com Jesus a respeito da imortalidade da alma, a reencarnação e a imortalidade da alma. Não era algo que, aquele momento, que se encontrava de maneira patente. Jesus, então, ele vem exatamente para estabelecer esse reino espiritual, essas verdades espirituais, e vem estabelecer a imortalidade da alma. E ele faz uma promessa muito bonita, anotada pelo evangelista João, lá no capítulo 16, quando ele mesmo diz, né, que ele tinha muito ainda para nos dizer, mas nós não poderíamos ainda suportar, mas que ele iria solicitar ao Pai o envio de um outro consolador, um outro paracleto, que iria relembrar tudo o que ele havia dito e apresentar aquilo que naquele momento nós não poderíamos entender. Jesus fala da imortalidade da alma, ele fala de uma vida espiritual, mas ele não fala como é essa vida espiritual. Como é essa vida espiritual? Como são as cidades espirituais? Como é a vida do espírito no mundo espiritual? Isso ele não fala nada. Isso ficou realmente a cargo do Consolador Prometido. O Consolador Prometido, ele relembra o Velho Testamento, o trabalho ação, o trabalho no mundo. O Novo Testamento, o trabalho servir, e fala-nos sobre a aliança, essa junção entre o trabalho ação e o trabalho servir. E aí, no trabalho servir, é que nós vamos ver o que é a luz, que ele tanto fala: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, mas glorifiquem a Deus que está no céu. Então, o denário é a recompensa justa que simboliza o progresso espiritual. Ele simboliza o progresso espiritual. Por isso, não se pode ali dar um preço. Jesus está falando de um progresso. Jesus está falando daquilo para o qual nós fomos criados. Nós somos criados para sermos espíritos puros e felizes. Ele está nos falando sobre esse progresso espiritual.
ao nos mandar para a vinha, ele está nos solicitando para que a gente execute na vinha o trabalho ação e o trabalho servir, ou trabalho serviço, melhor dizendo, trabalho ação, o trabalho serviço. Trabalho que foi exemplificado pelo Mestre Jesus, que era o divino médico. Ele mesmo disse: Eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para aqueles que precisam de médico, né? Precisam. Eu não vim para aqueles que não têm pecado, mas para aqueles que se arrependem e querem evoluir, querem crescer. Então ele fala do trabalho-serviço. Ele traz o trabalho-serviço. Não se trata de uma quantia material, mas sim da evolução moral e intelectual que cada espírito conquista. A evolução é o verdadeiro salário de nossa jornada. Isso não tenha dúvida. Porque o valor acordado é sempre o mesmo. A gente já pode também, acho que, responder isso sem grandes problemas. Por que que o valor acordado é sempre o mesmo? Por que que todo mundo recebeu um denário no final? Jesus não estava falando de dinheiro. Jesus estava falando de evolução espiritual. O valor é o mesmo porque o objetivo final de todos os espíritos é a perfeição. Nós não fomos criados espíritos nós não fomos criados para sermos espíritos puros e felizes. Só que para a gente chegar a ser puro e feliz, nós precisamos trabalhar na vinha. Não só no trabalho-ação que muda o mundo, mas também no trabalho-serviço que muda as pessoas. Então, aí é que tem um entendimento do porquê alguns dizem e outros não. Por que que alguns não entenderam? E vocês podem ver que no final, Jesus é até um pouco duro, né? Porque ele dá ide, quer dizer, quem não entendeu ainda isso, ide, volte à vinha, porque você ainda não entendeu o processo. O processo ainda você não entendeu. Você ainda está preso no processo do mundo. Você ainda está trabalhando no trabalho-ação e não no trabalho-serviço. A cada um segundo suas obras, né? Não se violenta corações, Deus espera para a sua vinha. Isso é, conforme a gente já viu na pergunta 132, a vinha é o meio físico. Para nós, né? Para nós, é o planeta Terra, tá, gente? Mas lembrem-se, Jesus foi muito claro. Ele falou, ele não descreveu como é que eram as moradas, mas ele falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Como Jesus, volto a dizer, o que que Jesus coloca lá no capítulo 16 de João? Olha, eu tenho muito para dizer. Então, ele falou: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Perfeito. Só que ele não descreveu absolutamente nada sobre essas moradas. Tudo isso caberia a quem? A doutrina espírita, ao Consolador prometido. Não era o momento, não dava para falar sobre isso. Gente, eles não tinham a menor ideia que existiam bilhões de galáxias, bilhões de planetas, bilhões de constelações. Não tinha a menor ideia disso. Não dava para falar há 2000 anos atrás sobre isso. Então, para a sua vinha, conforme vimos já lá na pergunta 132, a vinha é o meio físico. Para nós, planeta Terra. Mas vamos ficar ciente que essa vinha do Senhor são todas as moradas da casa do meu pai. Todas elas são as vinhas do Senhor. Todas. É o local de aprimoramento e depuração do espírito imortal. A gente encarna para quê? Não é para aprimorar e não é para depurar os problemas do passado? Afinal de contas, o corpo físico nada mais é do que o órgão depurador do espírito, né? Conforme nos traz André Luiz nas suas próprias obras, né? O trabalho que realizamos, em última análise, pertence a Deus e serve aos seus propósitos maiores. Nossa vida e nossas obras não são para a nossa glória pessoal, mas para a glória do Criador. Deus age no mundo e nas pessoas através dos seus filhos. Somos co-criadores em plano menor. Lembre-se, como ele disse lá: brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras, mas glorifiquem a Deus que está no céu. Bom, fizemos essa análise inicial, que eu acho que, na verdade, é algo que eu até não nem abri textos, né? Eu apenas comentei, fiz os comentários, porque na semana passada, há 15 dias atrás, desculpa, a gente chegou até a comentar um pouco
sobre tudo isso que eu falei aqui. Eu apenas fiz uma revisão, aprofundei alguns pontos, e agora eu acho que a gente poderia começar a falar um pouco sobre a simbologia do trabalho realmente na vinha. O que que a gente precisa entender primeiro? Que tipo de trabalho devemos realizar na vinha do Senhor? Que trabalho Jesus espera de cada um de nós? Qual o trabalho que nós vamos elaborar e realizar na vinha do Senhor? Antes de entrar no trabalho propriamente dito, eu queria abrir aqui um espacinho de tempo e perguntar: até aqui tudo bem ou está meio complicado? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu acho que é o momento certo para a gente, porque a partir daqui eu realmente vou abrir texto, eu vou abrir um textinho e vou fazer pelo texto. É um texto curto, não é um texto longo, mas é um texto que vai trazer para nós luz entendimento, melhor. A palavra luz aqui não funciona. Vai trazer um entendimento sobre o que é o trabalho-ação e o trabalho-serviço. O trabalho-ação, ele é um trabalho muito bom, nós vamos ver, ele é produtivo, ele aconteceu muito antes da vinda de Jesus. Ele não só tinha o trabalho-ação, existia também o trabalho-serviço, só que ele era em muito, muito menor escala. E Jesus veio mostrar, Jesus veio exatamente vivenciar o trabalho-serviço e mostrar o que o trabalho-serviço resulta. Qual é o resultado do trabalho-serviço? Por isso mesmo que ele diz a cada um segundo suas obras. Mas como essas obras? Essas obras são seu trabalho, mas que trabalho? Então, esse é um ponto-chave em que a gente percebe, e antes mesmo de abrir o texto, para quem um dia já leu o livro Voltei, do nosso irmão Frederico Figner, que conta a história do nosso irmão Frederico Figner, que foi presidente da FEB no início do século XX, e quando ele desencarna, ele chega ao mundo espiritual, e ele chega no mundo espiritual, realmente foi ali acolhido pelo Bezerra de Menezes, por uma série de espíritos que o aguardavam, quer dizer, ele teve um acolhimento muito bom, muito bom. Porém, ele não tinha luz nenhuma. Ele se via numa escuridão. Ele se via algo opaco, sem nenhuma luz. E aí a pergunta é: por quê? Por quê? A resposta está exatamente no que a gente fala e no que nós trabalhamos, no que a gente apresenta quando nós estudamos esta parábola, os trabalhadores da última hora, e que nós falamos sobre o trabalhador da vinha, o trabalho na vinha. Por que um trabalho na vinha exaustivo como o do Frederico Figner? Ele fundou centro espírita, ele fundou biblioteca, ele distribuiu cesta básica, ele fez uma série de coisas. Por que que ele não tinha luz? A gente precisa realmente ir um pouco além para compreender o que é o trabalho-ação, que muda o mundo, muda o mundo. Nossa, mudou o mundo. Abriram um monte de centro espírita, teve uma biblioteca de monte que foi aberta, teve diversos trabalhos sociais que foram fundados. Mudou o mundo. Mas por que não mudou ele? Por que que ele não tinha luz? Vamos então começar e tentar a gente chegar nesse ponto para que a gente possa entender o que é o trabalho-ação e o que é o trabalho-serviço. E no final a gente vai entender que tanto um como o outro são extremamente necessários, extremamente necessários. Só que um deles muda o mundo e o outro muda as pessoas. E quando muda as pessoas, isso muda muita coisa. Muda muita coisa. Principalmente no nosso interior, na nossa luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para brilhar a luz só tem um jeito, é dar de si próprio. Porque nenhuma candeia fica acesa se ela não consumir alguma coisa.
uma candeia, à época de Jesus se falava uma candeia. Para a candeia ficar queimando ali e emitir luz, ela precisava consumir o azeite. O mesmo azeite que na parábola das 10 virgens, 5 tinham e 5 não tinham. E essas que não tinham foram comprar no mundo. Tipo, como nós vamos ver aqui no final da parábola, que aqueles que não aceitam, né, o denário, que acham que o senhor da casa foi injusto, eles ide ao mundo, ou seja, voltem, né, porque não entenderam. Não entenderam a simbologia do denário. Não entenderam o trabalho e o serviço. São bons para ação, mas para o trabalho e o serviço, retornem à vinha. Não aprenderam. Vou compartilhar com vocês a tela para a gente dar uma caminhada um pouco mais sobre isso e a gente poder entender um pouco melhor o que é um trabalho-ação, o que é o trabalho-serviço. E no final, eu vou apresentar para vocês um trecho de um livro de Humberto de Campos que fala sobre o trabalho-ação e o trabalho-serviço. E é uma conversa, né, entre Jesus e Simão Pedro. É algo que realmente vai trazer muito entendimento para a gente o que é esse trabalho-serviço e vai ser algo bem interessante. Vamos lá. Oi, Eduardo. Antes, peraí. Gabriel, por favor. Desculpa, Guilherme. Eduardo, enquanto você falava, eu me lembrava aqui de uma, de uma definição do Emmanuel também, falando sobre esse tipo de trabalho no livro Pensamento e Vida, que por acaso eu tive lendo, relendo recentemente, né? Onde ele coloca uma categoria também, além desses dois que você trouxe, ele coloca o trabalho obrigação. Na verdade, ele coloca o primeiro como trabalho obrigação, que é o trabalho que é remunerado. É o trabalho que a gente recebe um dinheiro, uma remuneração pelo aquilo que é executado, né? E aí ele desenvolve esses dois outros tipos de trabalho, que a remuneração é diferente, não através do dinheiro, o trabalho ação, né? E o trabalho serviço. Me lembrei dessa primeira fase, né? Dessa primeira fase que talvez a grande maioria de nós fique na expectativa por uma recompensa, seja ela com que valor o trabalho obrigação. Achei interessante essa visão dele, porque às vezes a gente está num trabalho não remunerado, né, trabalho voluntário, mas que a gente espera algum tipo de remuneração e aí vira trabalho obrigação. Perfeito. Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele trabalha sobre isso, bem lembrado, né? E esse trabalho-obrigação, ele é tão interessante porque é aquilo que... Tem uma passagem no Evangelho de Lucas, que é a viúva e o juiz. Nessa passagem, depois, quem puder, dá uma olhada, porque depois que ele comenta, né, sobre a viúva e o juiz, ele fala sobre o trabalho, e ele entra assim do nada ali, falando sobre o trabalho, e ele fala daquele servo que veio do campo e que vai servir ao seu senhor. Nada mais que a sua obrigação. Mas o que se espera? Se espera que ele caminhe uma milha a mais, afinal de contas, não é aquilo que nós encontramos lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que pede para que a gente, se pede para andar uma milha, que você ande duas, se pede para você dar a capa, que você dê o manto, dê algo a mais, vá algo além, né? Bem lembrado, Guilherme, é isso mesmo, mas eu vou falar sobre isso. Ô, Bredo, por favor. É só para dar um resumo, né, que o Guilherme falou, eu achei interessante esse negócio do trabalho remuneração, né? Porque realmente o que a gente espera é isso. Mas a gente prestar atenção na parada ali, aqueles por último, eles não pensavam que ia receber um dia de serviço, né? Que chegou na última hora, provavelmente tinha um pensamento que vou receber ali a metade, eu sou 10%, né?
Porque quando a gente fala em drenário, até a gente fez uma pesquisa sobre esses valores no dia de hoje, que se fosse na moeda corrente nossa hoje, seria de 80 a 100 reais. Mas como fala em prata, o valor vai de 240 a 320, então é uma grana muito violenta. Aí a gente chegou à conclusão, né? Trabalhar para Deus, a recompensa que ele paga para a gente, ninguém paga. Né? Ele paga um salário alto para aquele que realmente quer trabalhar. E o próprio Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que é isso, né? Quem busca o trabalho em ação, como você vai falar daqui a pouco, ele tem que ter boa vontade, que se ele tiver boa vontade, né? Por exemplo, aquela turma que está ali da última hora. A gente aqui em Patrocínio, hoje não tem mais, porque agora tudo é maquinário, mas na época que a gente trabalhava de boia fria, a gente ia para o ponto para esperar. Então, como a lavoura era muito e os trabalhadores eram pouco, o empreiteiro, que a gente chama aqui de gato, ele vinha naquela turbina e falava, ó, eu estou pagando X por saco. A gente ia. Chegava na boca do ônibus, o cara falava, eu pago tanto. A gente ficava ali escolhendo para onde a gente ia entrar, dava uma maior briga. Né? Mas eu achei interessante é isso. Esse aí esperou até a última hora. A gente esperava no máximo 15 minutos, não parecia um para outro, não ficava. Né? É isso que eu quero. Eu até estou interessado em saber desse negócio do trabalho em ação e trabalho em serviço, para me tirar essa última conclusão também sobre isso daí. Olha, só que eu vou te falar uma coisa, tá, Robredo? Os dois são importantíssimos. Os dois são importantíssimos. É que um deles, ele é o que Jesus veio fazer. É o exemplo. E esse exemplo é o que realmente traz luz, é o que realmente edifica a luz. Mas vamos dar uma olhada, eu vou passar para vocês, porque acho que fica mais fácil seguir um roteiro que fica, a gente vai aprender com mais lógica, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela certa. Deve ter aparecido para vocês uma tela que deve estar assim, tendo agora toda a simbologia, vamos a analisar o trabalho da vinha. Para tanto, precisamos primeiro estabelecer que tipo de trabalho devemos realizar na vinha do Senhor. Tem que fazer esse estabelecimento, não tem jeito. Sendo assim, o trabalho pode ser dividido em duas categorias essenciais, mas interligadas. Não quer dizer que são só essas duas. Como o próprio Guilherme colocou, o trabalho-ação ele pode ser subdividido em um trabalho que é a ação no mundo e a obrigação que você tem que fazer. Também pode. Perfeito. Eu lembro lá do Pensamento e Vida e acho muito legal isso. Então, eu tenho o trabalho-ação e o trabalho-serviço. Essa relação não é de oposição, mas de complementaridade, ou seja, eles se complementam, mostrando que o verdadeiro propósito do trabalho vai além da subsistência material. Ou seja, não é apenas para manter o corpo. O trabalho tem algo mais, ele pede algo mais, ele exige de gente algo mais. Lembrando aquilo que eu já comentei quando o Guilherme falou. Jesus, lá no capítulo 6 ele fala, né? Se te pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. Se te pedir manto, dá a capa. Lembrando lá no Evangelho de Lucas, quando na parábola do viúvo e da juiz, após o término da parábola, Jesus faz um comentário sobre aquele que chega do campo e serve o seu senhor. Nada mais do que obrigação, nada mais a receber. Se ele quer alguma coisa a mais, ele precisa caminhar para o campo da abnegação. Ele precisa dar algo de si. O trabalhação é aquele que todos nós conhecemos. A atividade prática, a profissão, o ofício que nos permite produzir, criar e garantir o sustento. É a energia física e mental que empregamos em nossas tarefas diárias. Do ponto de vista espírita, este tipo de trabalho é fundamental para a nossa evolução. Nós precisamos dele, porque a gente precisa se desenvolver intelectual e a gente precisa desenvolver o mundo também, né? Nos ajuda a desenvolver nossas capacidades, aprimorar talentos e superar a ociosidade. Não viemos aqui para ficar ociosos. É a lei do progresso, pois a inércia atrofia o espírito. Ao trabalhar, o ser humano se torna um agente de transformação do mundo. Nós não somos os braços e as mãos de Deus que transformam o mundo, afinal de contas, esse mundo já não foi um mundo primitivo e hoje é um mundo de provas e expiações, realmente em decorrência do trabalho que foi realizado aqui por nós. Agente de transformação no mundo, contribuindo para o avanço da sociedade e da civilização.
Através do trabalho-ação, nos conectamos com a matéria. Lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, lembra? Até coloco aqui de volta, que Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir, e que somente com a ação sobre a matéria e o relacionamento com as outras pessoas é que a gente pode se conhecer, se melhorar e progredir. Não há outra forma. Então, através do trabalho-ação, nos conectamos com a matéria, exercitamos a inteligência e adquirimos disciplina. Vide a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Dessa forma, fica claro que o trabalho-ação muda o meio do mundo, muda o meio. Por que a palavra meio? Eu escolhi a palavra meio, foi proposital, tá, gente? Porque há muitas moradas na casa do meu pai. Eu poderia ter colocado, como muitos eu já vi colocar, muda o mundo. Mas o mundo é meio complexo, porque Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu pai, então eu prefiro usar o termo mudo meio, porque eu não sei, tá? Não sei como é esse trabalho, se o mundo de provas e expiações seria similar ao daqui. Mas como ela é num mundo feliz ou num mundo angélico, eu vou ainda conhecer. Espero um dia estar lá. Trabalho-serviço eleva a ação do trabalho anterior a um patamar moral e espiritual, aquilo que Jesus veio fazer. Eu não vim ao mundo para, eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir. Ele mesmo falava isso, né? Ele não se limita à recompensa material, mas foca no propósito maior, a caridade, a ajuda ao próximo. É o trabalho feito com amor, desinteressadamente, com o objetivo de servir e aliviar o sofrimento alheio. Que Jesus fez, né? Quanta gente ele curou, quanta gente ele soergueu, quanta gente ele conduziu para o caminho. O trabalho de Jesus foi todo ele mostrar para nós que não era só o trabalho-ação, que era o trabalho até aquele momento muito forte, muito ali vivenciado por eles, e que Jesus pedia um passo além, pedia para que a caridade, a misericórdia, a compaixão, que até aquele momento ainda eram vistas pelos romanos como uma fraqueza e vista pelos judeus como algo que ainda carecia de melhor esclarecimento e melhor vivência, Jesus veio vivenciar tudo isso. Vivenciar. A caridade, fora da qual não há salvação, se manifesta através do trabalho-serviço. Por isso, Kardec coloca como vamos dizer assim, a pedra fundamental da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Por quê? A caridade, fora da qual não há salvação, se manifesta através do trabalho-serviço. Não se trata apenas de dar algo, mas de fazer algo pelo outro, de forma compassiva e solidária. Não se trata apenas de chegar lá e dar a cesta básica e tchau, vai com Deus. Não, mas de fazer algo pelo outro, de forma compassiva e solidária. O que que eu posso fazer por você? O que que você precisa a mais do que apenas a comida do dia, o pão? O que mais eu posso te dar? O trabalho de um médico, e aqui eu peço que vocês guardem esse exemplo, porque esse exemplo eu vou usar lá na frente. O trabalho de um médico que se dedica aos seus pacientes. Um professor que se empenha, percebe que eu estou usando, que nem eu fiz, que nem Emmanuel, eu estou usando o mesmo artifício, né? Emmanuel costuma construir esse tipo de quiasma, né? Então, o trabalho de um médico que se dedica aos seus pacientes. Um professor que se empenha em educar. Ou um voluntário que distribui alimentos a quem precisa, dando o seu tempo, carinho e amor. São exemplos claros de trabalho-serviço. Ele não só deu o alimento, ele deu seu tempo, o carinho, o amor, ele acolheu, ele abraçou, ele conversou, ele viu o que as pessoas precisavam além da comida, além de encher o estômago. O trabalho-serviço é a manifestação da nossa missão espiritual. O trabalho-serviço é a manifestação da nossa missão espiritual, aquilo que Jesus veio viver. Ele viveu o seu evangelho, ele viveu.
É a forma como usamos nossos talentos e recursos, não apenas para o nosso benefício, mas para o bem coletivo. A verdadeira sabedoria está em unir o trabalho-ação com o trabalho-serviço. E é isso que Jesus faz no seu evangelho. Ele faz o trabalho-ação e une ao trabalho-serviço. O ideal é que cada um de nós procure transformar a sua ação em serviço. A profissão que você escolhe para ganhar a vida pode e deve ser vista como uma oportunidade de servir. Um exemplo novamente, pedreiro, por exemplo, não está apenas levantando as paredes, ele está construindo um lar para uma família, oferecendo segurança e conforto. Há um a mais aí. Seu trabalho-ação se torna, nesse caso, quando ele vê esse a mais, quando ele se entrega a esse a mais, ele não está apenas preocupado com o denário. O denário é algo normal, mas ele está dando um passo além. Ele está também preocupado com o bem-estar, oferecendo a segurança, conforto. Ele não está apenas pegando e juntando os tijolos de acordo com o que está na planta para montar, mas ele, quando ele percebe, por exemplo, essa janela, ela não está num local seguro e que pode, de alguma maneira, levar a algum desconforto, algum problema, ele preocupado com a segurança, com o conforto, ele vai chegar para o proprietário e vai falar: olha, essa janela não está numa altura muito certa, ou esse local aqui não é um local ideal para você ter uma porta, é inseguro, você pode ter um problema. E você percebe que a pessoa ela não está ali apenas para cumprir o que está te pedindo, mas ela está caminhando uma milha a mais, ela está, além de dando um manto, está dando a capa, ela está fazendo algo mais, ela está pensando na segurança e no conforto dos familiares. É um exemplo muito interessante de como você trabalha, pode transformar um trabalho-ação de uma construção numa casa em um trabalho-serviço também, com a preocupação, com a segurança, com o conforto, com o bem-estar das pessoas que vão estar ali dentro. Afinal de contas, eles são nossos irmãos, ele é o nosso próximo. Fazei ao nosso próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. A própria regra áurea se aplica aqui perfeitamente, né? Enquanto o trabalho-ação nos garante o sustento físico, o trabalho-serviço nos proporciona o verdadeiro salário, o denário, que é o objetivo da palavra, da parábola, o progresso do espírito. Afinal de contas, o objetivo de mandar alguém para a vinha, qual era o objetivo que nós vimos lá no começo, né? O objetivo era que a gente pudesse progredir. Qual é o objetivo da encarnação? Na pergunta 132, Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. Então, o salário da vinha, que é o denário representado ali. Vejam, nós estamos aqui falando de Jesus, nós não estamos falando de primeira aliança, mas na segunda aliança nós estamos falando de um trabalho, serviço, do que Jesus viveu, o seu evangelho. A felicidade genuína e a paz interior não vêm dos bens materiais, mas da consciência do dever cumprido e da alegria de ter sido útil ao próximo. Isso gera luz. Em essência, a relação entre esses dois tipos de trabalho é a ponte entre o material e o espiritual. O trabalho-ação simboliza o corpo, e o trabalho-serviço simboliza a alma, o espírito encarnado. Interessante, né? O espírito que busca a perfeição compreende que não basta trabalhar. É preciso que o seu trabalho seja uma forma de servir a grande obra da criação. O trabalho mais valioso não implica em quantidade. Não, nunca foi preocupado nisso. Mas em qualidade, agregada à nossa ação. É a mesma coisa que você imaginar que você vai, por exemplo, quem tem aqui experiência ou já ouviu falar, reunião de desobsessão. O objetivo ali é qualidade e nunca quantidade. Se de repente você vai dialogar apenas com um espírito por uma hora, mesmo que você tenha, por exemplo, outros ali, todos os que estão em volta estão aprendendo e todos os que estão em volta estão evoluindo. O que importa é a qualidade, o que importa é a qualidade com que o atendimento está sendo realizado. Vou dar um exemplo até mais singelo. Esse da desobsessão pode não ser tão prático para quem não vivencia uma desobsessão, mas todos nós que vamos a um centro espírita, nós temos ali um grupo que faz atendimento fraterno. O atendimento fraterno
Ele não visa a quantidade, mas a qualidade. Ou seja, o tempo que você pode dedicar para a pessoa que está ali conversando com você, para que ela realmente coloque ali tudo que ela precisa, tudo que ela necessita e tudo que você ali pode oferecer. Ou seja, um trabalho com qualidade e não com quantidade. Não se visa nunca a quantidade. Quem visa a quantidade visa apenas trabalhação. Preciso construir 10 casas. Tudo bem, trabalhação. Mas eu construí as 10 casas, mas não me preocupei se de repente a janela das casas estava virada não para o sol, mas para o outro lado, e se a porta estava indo para um lugar que saía de frente para um barreiro. Eu simplesmente construí, trabalhação. Eu não agreguei a isso qualidade, não agreguei a isso amor, dedicação, nada. Eu fiz apenas o trabalho-ação. Vejamos agora o que Jesus tem a nos dizer a respeito do trabalho-ação e do trabalho-serviço. E eu vou encerrar o meu comentário lendo essa passagem que se encontra num livro Contos dessa e de Outra Vida. É um livro da lavra do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o capítulo de número 27, Na Vinha do Senhor. Na Vinha do Senhor. O que você vai fazer na Vinha do Senhor? Gente, é uma passagem lindíssima. Eu vou compartilhar depois com vocês, para quem não conhece, ela trabalha exatamente sobre o trabalho-ação e o trabalho-servir. E é impressionante como nós, durante o dia, durante a nossa existência e durante o nosso dia, a gente tem tanta oportunidade de fazer o trabalho-serviço e a grande maioria das vezes, assim diria muitas delas, e eu me enquadro muito nisso, falo por mim, a gente acaba fazendo só trabalhação. E o trabalho-serviço, a maioria das vezes a gente não faz. É impressionante como, lendo isso aqui, cada um vai meditar consigo próprio, quantas vezes no dia tem oportunidade de você fazer trabalho-serviço e você transmuta para trabalho-ação e segue a vida. E não faz o trabalho-serviço. Vamos ler. Instalado na casa modesta, que seria mais tarde em Jerusalém o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus, em torno de quem havia sempre abençoado o trabalho a fazer. O Evangelho do Cristo foi o trabalho-ação e o trabalho-serviço. Foi o trabalho completo. É o exemplo, a vivência. E aí, nosso irmão Simão Pedro queria ação. Ação. Suspirava por tarefas a realizar e por isso orava com fervor. Olha só, Simão Pedro. Por isso que eu acho importante a gente refletir, porque Simão Pedro é discípulo de Jesus. E, como eu disse antes de fazer a leitura, eu ainda transmuto muito trabalho-serviço para trabalhação. Muito mesmo. Ainda, vou usar um termo que vamos chamar eu de velho. Muitas vezes ainda não caiu a ficha. Não caiu a ficha. Queria ação. Suspirava por tarefas a realizar e por isso orava com fervor. Quando mais ardentes se lhes derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu a graça de servir, a graça de servir, eis que o mestre lhe surge à frente, tão compassivo e sereno como nos dias imovidáveis em que se banhava junto na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, implorou Simão, aspiro a atender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos farias pescador de almas. Quero atividade. Senhor, quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e de luz. Quero atividade. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e de luz. Quero dar testemunho disso. E porque o celeste visitante, Jesus, estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com voz encharcada de pranto: quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Entreabriram-se de manso os lábios divinos
e o apóstolo escutou, enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã, amanhã. E nós vamos amanhã ter muitas oportunidades. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Aguardando um mandato do eterno benfeitor, devotou-se à limpeza doméstica desde o nascer do sol. Trabalhação, hein? Enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Trabalhação, bonito. Bom, trabalhação é bom. Deixou, muda o meio. Não falei que ele muda o meio? Muda o meio. Ele levado em doce expectativa, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ensurdecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos. A porta singela, sobre murros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares sitiando o reduto. Recém-chegado, contempla Simão e roga-lhe socorro. Lembre-se de Jesus. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião, Pedro, reconhece-o. É Joás, o malfeitor. De longo tempo vem sendo procurados pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde firme: socorrer-te por quê? Passas de um ladrão constumaz. E de ouvidos moucos arrogativa, convoca os varapaus, entregando o infeliz que, de imediato, foi posto a ferros a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, feito bastante trabalhação, né? O apóstolo colocava a esperança na obra que lhe seria concedido a fazer. Quando, logo após, perfumada liteira lhe entregou a presença triste mulher de faces maceradas a constratarem com a seda custosa em que buscava lúzia. Pedro identificou-a. Era Júnia, linda greco-romana, que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazeres. Era uma cortesã. Estava doente, cansada. Os médicos é que precisam, né? Implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não. O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. E quantos nós não fazem isso, né? Algo aflito ao entardecer, notou que alguém batia insistente à porta. Abriu pressuroso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, o bêbado sistemático, que, semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apredejavam. Pedro não vacilou. Borracho infame, vociferou revoltado. Não ofendas o recinto do mestre com teu vômito. Não ofendas o recinto do mestre com teu vômito. E quase a pontapés expulsou-o sem piedade. Caiu a noite, imensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante de tocha bruxelante, quando o mestre querido se destacou da névoa. Ah, Senhor! Clamou Pedro. Chorando, aguardei todo o dia, sem que me enviaste a prometida tarefa. Como não? Disse o mestre, em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação, sem que me ouvisses. E ante a memória do companheiro, que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou: de manhã enviei-te Joás, desaventurado irmão nosso, mergulhado no crime.
para que o ajudasse a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júnia, própria irmã dementada e doente, para que medicasse e esclarecesse em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noitinha, mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto, arremessaste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância, e eu me incluo, grande é a minha ignorância. Eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-te com a tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra, não só a minha palavra, a minha vida, a minha vida. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração. Mas o Cristo sublime, como que se ocultava na sombra, escapava-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo. Lembra-te do meu evangelho. E abrindo-os ao acaso, que não existe, encontrou Mateus 9,12, em que o mestre da vida assevera convincente. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Humberto de Campos. Foi por isso que eu usei lá na frente, quando eu falei do trabalho serviço, eu usei o médico. Eu usei o serviço no médico. Foi exatamente porque o que eu pretendia apresentar, ele terminava exatamente nos mostrando como Jesus nos ensina a como proceder no trabalho-ação e no trabalho-serviço. Bom, gente, o que eu tinha para apresentar e que eu queria trazer para vocês é isso. Eu vou fechar o share, peraí, para que a gente possa agora conversar um pouco. E eu queria ouvir de vocês se deu para entender o que é esse denário, né? Qual a ideia desse denário? Nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando de primeira revelação. Volto a dizer, na semana que vem, na semana não, que 15 dias, eu vou apresentar para vocês a parábola como ela foi contada lá na primeira aliança e a parábola como ela está na segunda aliança e as dicotomias, as diferenças e de interpretação. A interpretação feita lá pelos rabinos, na primeira revelação, como se vivenciava essa parábola no mundo e como se vivencia essa parábola com Jesus. Isso fica para daqui 15 dias. Eu trago, para quem quiser procurar, está lá em Levítico, no capítulo 20, o versículo eu não lembro, não lembro, mas a parábola está lá. Eu vou trazer e a gente vai comparar as duas. Márcia, por favor, falei demais. É, falou que tinha que falar, necessário, né? Puxar a gente para as reflexões. Eu não vou falar nem do Denário, nem da Vinha, me chamou muita atenção a questão do trabalho, ação e trabalho-serviço. E conforme você foi descrevendo a questão do que é o trabalho-ação, do que é o trabalho-serviço, eu associei muito à parábola do samaritano, que o sacerdote e o levita, que tinham as condições de realizar o trabalho-ação com seus conhecimentos, a questão de auxiliar, de estar sempre ajudando outras pessoas. Com o samaritano, eles tiveram a oportunidade de realizar o trabalho e serviço e não o fizeram, deixaram passar essa oportunidade. E quantas oportunidades nós deixamos passar para realizar esse trabalho e serviço? Porque estamos sempre preocupados com o trabalho-ação. É o tal do servir a Deus e a Mamon simultaneamente. A gente acha que
servir simultaneamente a Deus e a Mamon, nós estamos fazendo grandes feitos, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil separar as duas coisas. Ainda estamos muito longe disso, né? De servir a um só Deus. Mas eu acho que quando a gente já tem a clareza de servir a Deus, de servir a Mamon, cada vez mais a gente tem que desapegar dessas riquezas materiais para realizar o trabalho, o serviço. Se a gente já tem essa clareza, já é alguma coisa. O importante é a gente estar com os olhos fechados e não entender isso. Então, a parábola do semeador não, do bom samaritano veio muito para mim, né? Nessas duas explicações que você deu. Caminhei certo? Não, eu acho que sim, com certeza, né? Com certeza absoluta. E é isso, para isso que a gente se reúne, tá, gente? Para a gente ir trazendo outros pontos. Guilherme, por favor, gostei muito, Márcia. Boa colocação. É, enquanto a gente conversava aqui, semelhante a Márcia, eu também me lembrei da parábola do bom samaritano, né, que termina, ou que vai terminando com aquela pergunta, na verdade, a primeira pergunta que o doutor da lei faz é: quem é o meu próximo, né? E Jesus, ao final da parábola, ele pergunta quem se tornou próximo daquele homem que estava caído, nos obrigando a fazer um exercício de nos colocarmos no lugar do homem caído, na perspectiva daquele que está caído, quem é que se tornou próximo, né? E se tornar próximo não basta estar perto, né? O levita passou perto, o levita, o, o levita, o doutor da lei, né? Que passou, o sacerdote passou perto, mas quem se tornou próximo foi aí até mesmo o doutor da lei fala, foi aquele que usou de misericórdia, que em última análise é colocar o coração na miséria do outro, né? Como diz o nosso poeta, colocar o coração e se tornar próximo é uma relação de serviço. Se tornar próximo é uma relação de serviço, né? E aí, fazendo uma analogia com a nossa vida familiar mesmo, nossa vida até mesmo na relação profissional, a gente pode estar perto das pessoas uma vida inteira, numa relação de trabalho-ação ou até mesmo de trabalho-obrigação, numa relação de trabalho, e eu diria dentro de casa mesmo, na família, como marido, como esposa, com filho, a gente pode ter uma relação de trabalho-ação, de provisão, de manutenção da própria vida, mas para que a gente possa ter essa relação de nos tornarmos próximos, eu posso estar perto e nunca me tornar próximo, né? Eu posso estar vivendo uma vida inteira perto da minha esposa, dormindo todo dia no mesmo espaço e nunca me tornar próximo, porque me tornar próximo exige esse movimento de serviço, né, de doação, né, de dar de si, de ir além, de caminhar uma milha a mais, né, de fazer, como se diz lá na minha terra, um plus a mais adicional. Fazer um plus a mais adicional é o serviço, né? É exatamente esse trabalho-serviço de dar de si, né? Sai de ti mesmo, né? Tem uma poesia de Alta de Souza que vai, sai de ti mesmo e vai mais além. Como é que é? Recolhe das migalhas que te sobram e faz com elas o farnel do bem. Eu acho tão linda essa poesia dela, né? Sai de ti mesmo e vai mais além.
recolhe das migalhas que te sobram e faz com elas o farnel do bem. Então, enquanto a gente não desenvolve uma relação de serviço, a gente não se torna próximo, né? A gente não se torna próximo de ninguém, a gente fica só perto. Enquanto a gente não desenvolve uma relação de serviço, a gente só age. Interessante que a gente pode, mesmo no trabalho ação, a gente pode ter um propósito nesse trabalho ação remunerado, ter um propósito e fazer dele um trabalho de serviço. É tão bacana, né, que a gente pode ir é, colorindo essas várias ah, perspectivas de trabalho, dando esse viés de serviço, nos tornando próximos daqueles que estão perto, né? Eu acho tão linda essa imagem, né? A gente se tornar próximo. A vida nos colocou perto de pessoas para que numa relação de serviço a gente se torne próximos. Eu acho tão lindo isso. Muito obrigado, Guilherme. Foi muito bom que você trouxe. Realmente é isso mesmo, sabe? A gente, se a gente voltar lá no livro que eu citei no início, que é o livro Voltei, o Frederick Figner, que é identificado como irmão Jacó no livro, né? Obviamente, como nesse livro que eu acabei de citar, né, que é o Humberto de Campos, que é o livro. Nossa, fugiu o nome do livro, vocês acreditam? Vou voltar lá para pegar agora. Só um segundinho. Contos dessa vida. Contos desta e de outra vida. Dessa... Ele assina como irmão X. Nesse livro ele já assinou como irmão X. Então, da mesma maneira, porque teve problemas ali familiares com os familiares de Humberto de Campos, Frederico Figueiredo não assina como Frederico Figueiredo, ele assina como irmão Jacó. Mas é ele mesmo, né? E ele só consegue entender que a luz, ele precisava ter luz quando ele passa por caravaggioneiros que estavam o criticando, né? Dizendo, olha, lá está o presidente da FEB, que não tem luz nenhuma, né? E ele abaixa e ele faz uma prece, doa de si, fazendo uma prece por eles, pela ignorância deles no trato. E aí, quando ele abre os olhos, que ele começa a perceber que dele saiu uma luz. E aí o Bezerra de Menezes vem e fala para ele, Frederico, agora, o irmão Jacó, agora você começa a entender o que é essa ação pelo bem, o que é dar de si próprio, o que é a abnegação. E aí que ele começa a entender que realmente eu movimentei muitas coisas, mas eu fazia como eu citei o caso do pedreiro. Quantas casas tem que fazer, fulano? São essas 10, a planta é essa. Ele vai lá e faz, mas ele não está preocupado se tem algum erro estrutural, se está faltando torneira aqui, se está faltando. Ele não está pensando no bem-estar de quem vai viver lá dentro, na segurança de quem vai viver lá dentro. Ele está só fazendo o serviço para o qual ele foi pago. E fim de papo, ele vai receber o salário dele e tudo bem. Mas isso não edifica. É bom isso? Lógico que é bom. Fez casas, mas não edificou o reino de Deus, não conseguiu construir o íntimo. Jesus, ele veio não para viver o trabalhação. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele mesmo falou isso. Ele veio exatamente fazer as correções necessárias na lei. Até aquele momento, o trabalho-ação, que era o que vocês citaram do, do servir no templo como o levita e como o sacerdote, era muito comum. É trabalhação. E para os deslizes, tudo bem. Compra uma pombinha, imola a pombinha lá no templo e está tudo certo, está tudo pago, né? E aí até Jesus faz uma correção sobre isso, dizendo que ele não queria mais sacrifício, mas queria misericórdia. Ele falava, misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta ir lá sacrificar uma pombinha porque você... Coitada da pombinha, né? Porque você pecou. Ele quer misericórdia, que você haja com misericórdia perante o teu irmão, que haja com misericórdia perante o mundo. Misericórdia quer e não sacrifício. Há muitas correções. O Evangelho de Jesus, ele é o trabalho-ação e o trabalho-serviço em vivência plena, do começo ao fim. Por isso que eu terminei lá com a última coisa, né, que eu coloquei lá no finalzinho,
que ele fala, né, que os sãos não precisam de médico, né? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E nós somos os doentes. E eu me coloquei exatamente quando Pedro diz lá que ele fala assim, desculpa, mas eu fui ignorante. Eu ainda sou desses ignorantes, sabe? Gente? Tem tantas vezes que tem oportunidade durante o dia de fazer o trabalho, o serviço, e eu acabo transmutando para o trabalho ação, e acho que às vezes a gente faz isso de maneira até automática, né? É, é um aprendizado, é um aprendizado. É isso. Eu acho que hoje a ideia foi de tirar essa ideia do denário, né? Porque quando Jesus conta isso para ali os seus discípulos, eles realmente ficaram muito assim, né? Porque eles estavam com uma visão da vida no mundo. Então, o denário, que significava para eles o salário de um dia de trabalho, mas Jesus não estava falando desse trabalho-ação, ele estava falando do trabalho-serviço. E por isso que pouco importava se você ia trabalhar 1 hora, 3 horas, 4 horas na vinha, o tempo aí, a gente vai ver mais para frente, quando a gente for trabalhar, o tempo não importa, importa que eu já até falei aqui, é que o trabalho tenha qualidade. Lembra que eu comentei que no atendimento fraterno, olha, se você só puder atender um, mas atender com qualidade, com amor, com empenho, ouvindo, dedicando, faça. Faça com qualidade. Não importa, às vezes não adianta atender 10, mas atender mal. Mas isso não muda nada. Isso só muda o mundo, não muda as pessoas. As pessoas às vezes precisam. Quantas vezes a pessoa entra ali, ela fala 20 minutos e você só fica olhando e escutando. E depois no final ela vira para você e fala: Ai, eu me sinto tão aliviada. Era só isso que ela precisava, era só isso que ela precisava. Gente, é isso. Por último, Guilherme, eu queria passar a palavra para você aham, fazer o teu comentário. E tá. como nós estamos em cima do horário, eu ia pedir para você se você pode fazer para nós a prece de encerramento. Faço, com certeza, faço. Com certeza sim. Deixa eu baixar a mão aqui. Eu gostaria só de realçar isso que para mim ficou muito evidente, Eduardo. O trabalho, se ele é movido por um propósito, ele é o trabalho-ação. Se ele é movido por um propósito, ele, ele consequentemente, ele se categoriza como esse trabalhação que a gente falou aqui. Se eu estou assentando tijolos, eu só vejo o muro, ele talvez seja um trabalho obrigação ou até mesmo o trabalho ação. Mas se naquele assentamento de tijolos eu falo, eu estou construindo uma catedral, como tem essa historinha, que é clássica, né? Se perguntar o que você está fazendo, não, eu estou assentando tijolos nessa perspectiva, mas eu estou construindo uma catedral, ele tem um propósito. Esse é o trabalho, esse é o trabalho ação. Esse é o trabalho verdadeiro, trabalho serviço, né? É, é isso. É muito legal, Eduardo. Gostei demais dessa nossa reflexão. E a gente vai então pedindo a Jesus e aos nossos amigos e benfeitores espirituais que possam nos sustentar a nossa existência, para que possamos ser esses trabalhadores fiéis, esses servos fiéis. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos a oportunidade da vida, nós te agradecemos a oportunidade do trabalho na sua vinha, nós te agradecemos a chance de nos tornarmos os teus servos fiéis, mas te pedimos, ó Mestre amado, que a tua inspiração divina possa nos auxiliar, ajudando a transmutar o nosso trabalho obrigação, o nosso trabalho ação, no verdadeiro trabalho serviço.
pedimos que a Deus, nosso Pai, que nos sustenta a vida, que possamos dar conta da tarefa que a cada um de nós foi confiada, nos tornando próximos, servindo aqueles a que a vida nos colocou de perto. Em que em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome dos nossos amigos e benfeitores espirituais, que nós possamos assim concluir esse nosso estudo, essa nossa reflexão do teu Evangelho de luz. Fica conosco, fica em nossos corações hoje e sempre.